Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso videocast aqui na Bridge. Sou Carlos Eduardo Carvalho, Cadu, sócio-diretor, e tenho o prazer aqui de apresentar os nossos dois convidados. Vou começar pelo Danilo Lopes Fino. Danilo é gerente sênior de dados, analytics e automações da Natura, e a Carolina Brandt, sócio-diretora da Bridge. Primeiro, bem-vindo, Danilo, bem-vindo, Carol. Obrigada. Obrigado demais pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer é nosso te receber, Danilo. Pessoal, para aquecer aqui o que vocês vão ver pela frente na nossa conversa, tá? A gente está falando aqui hoje sobre automações e principalmente sobre os desafios de descentralizar automações numa empresa do porte da Natura. E a Carol vai trazer uma referência de outros clientes nossos para trazer para vocês um pouco de massa crítica, de percepções e aprendizados sobre esse desafio que é tornar automações uma disciplina descentralizada pelas áreas de negócio e não apenas dentro de uma área crítica como TI, ou área de dados, ou área de automações. Então, Danilo, vou começar por você. A gente acompanha a sua jornada na Natura há um tempo. Você é o responsável hoje pela temática de automações como um todo na Natura. Não precisa apresentar a Natura para ninguém, né, gente? Eu acho que é uma das maiores referências brasileiras que orgulha a gente como cidadão. Exemplo de sustentabilidade, de empreendedorismo, de inovação. Um porte gigantesco, global, e a gente está falando de um tema que todo mundo quer, né? Todo mundo quer automatizar seus processos, quer colocar robô. Danilo, vamos começar por essa jornada de descentralização ou a temática de governança do RPA, ou das iniciativas de robotização e automação que vocês fazem. Vocês, conta um pouquinho para o nosso ouvinte, vocês já avançaram nessa lógica de descentralização? Vocês estão numa jornada disso? Até onde vocês foram, o que deu certo já, o que você orgulha em falar que deu certo, e o que são pedras ainda pela frente que você identificou e que a gente vai superar juntos, mas que ainda são pedras para superar. Vamos lá. Obrigado de novo pela oportunidade. Acho que realmente é um motivo de orgulho demais trabalhar na Natura, uma empresa com valores tão sólidos. A Natura, a gente saiu de um momento de centralização do desenvolvimento das automações, então as áreas de negócio demandavam uma área única e essa área, logo que eu comecei, que eu assumi essa área de automação, ela tinha um grande nível de terceirização, então tinha um time ali que desenvolvia e tinha uma pessoa que fazia a ponte da Natura, e aí logo que eu assumi, a gente identificou um pouco dessa necessidade de descentralizar. Então a gente adotou esse modelo, que é o Hub Spoke, mas a gente entendeu que isso não seria uma solução única. Então eu deveria descentralizar e acabar com um formato centralizado. Então acho que foram dois movimentos importantes. Um é de pensar no modelo descentralizado, esse modelo Hub Spoke, e também pensar em internalizar algumas capabilities que a gente entende que são cores para ter uma área de automação. A gente fez esse movimento, hoje a gente fala que a gente atua de forma híbrida, então é importante falar que a gente não mudou de forma abrupta e não foi uma mudança binária, né? Então a gente atende hoje das duas formas. E o que eu acredito que ajudou um pouco é que antes de fazer essa mudança, a gente tinha que ter uma definição clara sobre framework, sobre processos, sobre papéis e responsabilidades já no modelo Hub Spoke. E também falando um pouco de tecnologia, né? Então, qual que é o nosso guide de tecnologia? O que tem que fazer parte do nosso portfólio? Não dá para a gente ter uma grande quantidade de tecnologias e essas pessoas, esses times que atuam no formato Spoke, no formato descentralizado, terem uma quantidade muito grande de tecnologias. Isso dificulta a parte de sustentação e tudo mais. Hoje a gente está atuando assim. E acho que existem alguns desafios, né, de até entender quais áreas são mais aderentes a esse modelo descentralizado. Como a gente atua nos dois formatos, a ideia é a gente conseguir identificar essas áreas e nas áreas que querem e que têm essa necessidade de atender nesse formato descentralizado, como spokes, a gente já está num segundo nível, entendendo o seguinte: eu tenho áreas que são que precisam de um time talvez maior ali de automação para desenvolver com autonomia, e eu tenho áreas que não são tão grandes. E aí a gente começa a falar um pouquinho de citizen, de capacitação, mas acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Legal, muito bom. Algum complemento, Carol? Muitos. Então, por favor. Mas, não, é porque eu acho que a gente está vivendo uma jornada super bacana lá junto com a Natura, acompanhando esse processo de evolução.
eu acho que é super bacana ver essas competências sendo construídas dentro de casa. Essa é uma bandeira que a gente defende bastante aqui, né, na Bridge, que para você conseguir ampliar e realmente escalar o assunto automação, você tem que ter conhecimentos dentro de casa. Não adianta você contar só com a terceirização, né, com o outsourcing dessa capability. Eu acho que esse é um movimento super bacana e acho que a gente também vai falar um pouco mais aqui, mas eu acho que você estruturar um framework, que seja um framework simples, né, não pode ser nada muito complexo, e que seja algo entendível pelas áreas de negócio como algo possível deles realizarem, mesmo não sendo uma área de tecnologia, né, eles se enxergarem no método, eu acho que é uma forma de incentivar essa questão da descentralização, da federação, do modelo hub-spoke. Então, eu acho que, complementando um pouco a fala do Danilo, né, ter esse framework, eu acho que lá na Natura esse framework foi construído de uma maneira muito bacana, assim, ele é muito claro, né? A gente sempre chega nas áreas e apresenta esse framework que as pessoas conseguem entender. É claro que acaba tendo uma dúvida ou outra. Eu acho que tem que vivenciar também o ciclo dentro da área para poder conseguir entender como é que o modelo de fato funciona, mas eu acho que esse é um ponto muito bacana. E talvez até, Danilo, você pode depois falar um pouco mais, eu acho que as áreas também têm os seus momentos, né? Eu acho que elas começam aproveitando um pouco a questão da centralização. Então, quando a área ainda está muito verde no assunto automação, eu acho que ela aproveita o modelo mais centralizado, então usa mesmo do hub ali centralizado para poder ter as suas primeiras automações, até para conseguir ir experimentando e depois de um certo tempo avaliar se ela consegue internalizar essa competência, se ela consegue desenvolver alguma coisa dentro da própria área de negócio, né? Ou se vai manter esse modelo centralizado. Então, eu acho que, como o Danilo falou, né, não ter só o modelo descentralizado e ter algo mais federado, que seja um pouco mais híbrido e um pouco mais fluido, ajuda bastante as áreas também poderem ter essa flexibilidade, de irem evoluindo ao longo do tempo, ou de escolherem e falar, não, eu quero ficar no modelo mais centralizado porque, para mim, a área de negócios isso talvez faça mais sentido, por ser uma área menor, por não conseguir desenvolver essa competência localmente. Então, Legal. Acho que alguns complementos aí. Eu vou querer explorar ainda com vocês como é que foi essa jornada do centralizado para o híbrido, se passou primeiro por uma tentativa de ir mais para descentralização e houve esse rollback, esse recuo, ou se o primeiro passo foi ainda mais conservador para um híbrido, olhando uma descentralização maior. Porque antes de entrar com a pergunta, eu queria fazer aqui um complemento, né? Desde que o assunto robotização surgiu com mais força no mercado, e a gente está falando da virada de 2015 para 2016, que as grandes plataformas começam a entrar na América Latina, né, para vender essas soluções que hoje a gente usa para construir a maioria dos robôs. Logo em seguida, veio muito forte o conceito do Citizen Developer. E nós, como consultoria, a gente sempre olhou para aquilo com um olhar muito cauteloso, porque por mais que haja uma motivação muito genuína, né, de você empoderar a ponta para que ela escale as automações, ela escale agora também o uso de IA, sempre ficou muito claro que há fatores não técnicos que podem ser restrições para o modelo de descentralização. A gente está falando de cultura organizacional, a gente está falando de letramento das pessoas. Então, cada organização, na nossa análise consultiva, tem um grau de aptidão e prontidão, maior ou menor, para se falar sobre descentralização e centralização. Então, eu queria rapidinho ainda te ouvir, Carol, e depois voltar para o Danilo. E no Danilo é sobre essa jornada, se foi direto para o híbrido, se vocês foram e voltaram. Mas, Carol, você também é sócia de outros projetos, né, que a gente faz com robotização e automação. Dado esse meu contexto, né, de cada empresa tem a sua aptidão, a sua prontidão para uma discussão de centralizar ou não, o que você listaria aqui para o nosso ouvinte que são fatores assim, mínimos de letramento ou de prontidão para uma organização estar apta a pelo menos começar a falar sobre descentralização e de robotização? Tá. Boa. Eu acho que tem um ponto bastante importante. Eu vou citar alguns pontos, assim, mas na ordem, né? Eu acho que o primeiro ponto é a liderança da área de negócio entender que esse assunto não é um assunto da TI, é um assunto da empresa. E aí, a liderança da área de negócio se enxergar como parte dessa jornada, como tão responsável quanto a TI, e não como um cliente da área de TI que precisa receber isso pronto. Você citou as questões do aspecto cultural, eu acho que esse é um aspecto cultural
para mim, chave, que eu vejo muito claramente hoje nos nossos N clientes atualmente, que estão em diferentes pontos de maturidade dessa evolução da jornada, né, do assunto automação de processos dentro das suas empresas, eu vejo essa diferença muito clara, né? Empresas que já têm essa cultura mais instituída e que têm facilidade para descentralizar, e as empresas que ainda têm uma cultura de a TI faz e eu recebo, quero receber redondo, que tem esse obstáculo. Acho que esse é o patrocínio e é o entendimento dessa liderança com essa mudança cultural de ser algo muito a quatro mãos, né? Ao invés de ser, eu sou cliente, eu recebo da TI. Tem um segundo aspecto, que é a questão do letramento, mas sobre o letramento a gente fala muito do letramento, né? Mas eu queria dividir um pouco o letramento em basicamente duas partes. Eu acho que tem uma primeira parte de letramento, e que a gente vem fazendo isso bastante lá na Natura, eu acho que tem ajudado bastante, é o letramento. Antes da área de negócio aprender a usar a tecnologia, é ela conseguir olhar para os seus processos e fazer um bom business case e entender quais são os bons candidatos dentro de casa de processos que podem ser automatizados, né? A gente tem aprendido muito isso lá, né? A gente vai nas áreas de negócio, capacita, ensina. Primeiro, não é como usar a tecnologia, mas é a identificar potenciais business cases dentro da área de negócio que podem ser transformados em automação ou que podem ser alavancados usando outras tecnologias. Esse tem sido um aprendizado muito bacana lá também, né? Que quando a gente dá esse conhecimento para a área de negócio, ela não aprende só a usar RPA. Ela vai aprender a transformar os seus processos usando tecnologias avançadas, como inteligência artificial, analytics, RPA. E esse empoderamento desse conhecimento inicial, dessa construção de business case, né? Entregar para essa área de negócio artefatos que eles consigam usar para poder montar business cases estruturados, entender que a gente, quando fala de robotização de processos, não é só a questão financeira, tem um monte de outros aspectos e ganhos qualitativos que precisam ser avaliados também, e também um pouquinho da parte técnica, né? E aquelas coisas básicas, assim, para não gerar grandes frustrações, né? Poxa, o que são processos bons candidatos tecnicamente, que não estão passando por muitas mudanças sistêmicas, e aí a gente entrega para essa área um checklist, um conhecimento para ela mesma fazer esse primeiro filtro. Então, acho que antes até da gente falar de Citizen Developer, tem esse aspecto de letramento de negócio, de processos de negócio, de identificação desses cases. Aí, mais para frente, conforme a área vai conseguindo evoluir nesse entendimento, aí eu acho que a gente consegue falar da questão do Citizen Developer. Então, acho que o letramento, ele parte de um letramento de negócio para um letramento um pouco mais técnico, mas esse é outro aspecto muito, muito importante, né? Então, esses são dois aspectos super importantes. A questão do framework também eu acho fundamental, da governança, aí de uma governança mais técnica mesmo. O que fica na mão da área de negócio, até que nível de complexidade de automações essa área de negócio pode desenvolver e o que invariavelmente fica centralizado em termos de qualidade de desenvolvimento, de fluxos, fazer a questão dos testes, né? Quem sobe isso para produção e faz um acompanhamento de operação assistida no começo da operação do robô. Então, essa parceria técnica também precisa existir sempre. Se você só deixar isso na área de negócio, eu acho que também tem chances de insucesso a longo prazo, né? Porque eles não têm essa capability de sustentação desse dia a dia, apesar de também terem que fazer parte disso. Legal. Bom, acho que são esses principais aspectos. Se deixar aqui, eu vou falar um montão de coisa. Contigo agora, e vamos dar aquele passo atrás, só para curiosidade, né? O modelo que vocês foram, que hoje você considera híbrido, você chegou aí um pouco mais na descentralização e voltou, ou esse é uma etapa que você está na jornada, começando pelo híbrido? A gente tá nessa jornada, mas de verdade, hoje eu não tenho uma visão, a gente não almeja chegar no formato 100% descentralizado. Legal. Eu acho que existe um crescimento orgânico das áreas de negócio que vão assumir esse formato, e então a gente vai ter mais Citizen Developers, mais áreas que talvez contrataram, podem ser ali alguns terceiros, especialistas já na tecnologia, e vai ter um crescimento orgânico, mas eu acho que é muito difícil da gente chegar a um momento e falar, olha, eu só trabalho nesse modelo Hub Spoke, nesse formato descentralizado. A gente deu alguns passos, né, ali de forma cadenciada para chegar nesse formato híbrido. Então, por exemplo, Danilo, da noite para o dia a gente teve 10 spokes? Não. A gente, por exemplo, tinha áreas que já trabalhavam de forma mais autônoma, e aí a gente aproximou essas pessoas para fazerem parte da governança, dos guides, para que a gente absorvesse como um spoke. Então, foi uma adaptação nossa também.
E, lógico, outras frentes de negócio que não atuavam e que acabaram aí oficializando uma área, um spoke e fazendo de forma descentralizada. Nesse formato descentralizado, Cadu, o que a Carol comentou, né? Quando a gente fala de descentralização, a gente fala muito de cultura, muito de áreas de negócio, exatamente como a Carol falou, Danilo, não é mais cliente fornecedor. Perfeito. Uma solução de automação e uma solução de dados é uma solução, na verdade, é uma necessidade de negócio. É um projeto de negócio que usa dados ou que usa automação. E aí, quando isso começa, né? Quando esse formato híbrido, esse formato descentralizado, na verdade, começa a se moldar, a gente precisa desse ownership das áreas de negócio. Que elas entendam isso, que a tecnologia é o habilitador, é o meio. Então, olha, tem um projeto de tecnologia para negócio. Isso não existe mais. Perfeito. É uma solução de negócio que usa dados ou usa automação. No nosso caso aqui, usa automação. Mas é isso. E também, reforçando, Carol, o que você falou, eu acho muito difícil hoje uma empresa grande, pequena, média, ter um problema do ponto de vista de tecnologia. Lógico que tem a tecnologia que se adequa melhor a cada realidade, a cada nível de maturidade, mas o desafio maior está mais ligado à parte de busca de oportunidade, né? E como que eu acelero esse funil. Então, Carol, você falou super bem, a gente tem a parte do Citizen Developer, mas quando a gente fala de Citizen Developer, talvez a gente tenha que encaixar nisso a parte de Discovery também. Perfeito. Que deve fazer parte do aprendizado e da capacitação das pessoas. Sim. E aqui eu vou pegar um gancho ainda contigo, Danilo. Vamos tentar pensar o que é uma empresa do porte da Natura, atuação global, múltiplos segmentos, produtos diferentes. Você deve ser querido e demandado por muita gente, não só aqui, América Latina inteira, mundo inteiro. De uma forma resumida, o que você puder nos passar com clareza, assim, com abertura, como é que é essa jornada de você ser um hub que atende múltiplas áreas de negócio? Algumas devem ter muita pressa, algumas devem ter muita vontade, você tem que gerenciar a fila. Então conta um pouquinho pra gente como é que esse desafio de gerir o portfólio, fazer fila, gerir priorização, a capacidade, a gente sabe, ela é limitada, as empresas não têm orçamento disponível ad eterno para isso. Então, como é que estar nesse papel de dizer não para alguns, dizer daqui a pouco para outros e sim para outros? Perfeito, Cadu. Se tem um exemplo de empresa grande, complexa ali, com muitos processos, um portfólio muito grande, quando a gente fala de uma Natura, a gente está falando de uma empresa que está presente em vários países. A gente está falando de uma empresa que teve aí algumas aquisições, então, por exemplo, né, a Avon, que era uma empresa grande já, e a gente precisa incorporar, e isso envolve novos sistemas, processos que existiam do lado dessa empresa que foi adquirida e começam a se incorporar na Natura. E a gente está falando de uma empresa de vários segmentos. Então, a Natura é uma empresa que vende ali, vende no online, vende no varejo e tem a venda direta. Se a gente olhar a venda direta até, por que é complexo, né? Quantas empresas no Brasil têm um modelo de venda direta? Perfeito. São poucas empresas. Então, isso traz até uma complexidade quando a gente fala de tecnologia, de plataforma de venda, porque é uma quantidade pequena de empresas que tem esse modelo de venda direta. E, além de tudo isso, a gente tem a parte de indústria também na Natura. Então, é um ambiente super dinâmico, super complexo. E quando a gente fala de uma empresa, né, desse tamanho e com essa complexidade, impacta diretamente as automações, porque a gente começa a falar, a gente está falando de processos. Então, eu costumo dizer que a melhor automação ela é feita com base num processo existente, maduro, e que normalmente repetitivo, né, um processo ali que tem uma carga operacional grande e é executada de forma repetitiva. Quando a gente fala de um mundo muito dinâmico, eu tenho muitos sistemas, às vezes, mudando, e eu tenho também o processo se adequando. E isso traz uma grande complexidade quando a gente fala da parte do funil, do discovery, para entender se é funcionalmente viável, tecnicamente viável, e se eu tenho um business case ali que se sustente do ponto de vista financeiro. Somando tudo isso, imagina que na Natura a gente tem um modelo orçamentário também, né? Então, a decisão sobre o modelo híbrido, descentralizado ou só centralizado também passa pela análise do modelo, pela análise da dinâmica orçamentária de uma empresa.
Então, tem empresas que têm um orçamento para trabalhar nos projetos de dados ou de automação, e essas empresas trabalham com orçamento totalmente centralizado dentro de tecnologia. Não é o caso da Natura, né? Então, a gente trabalha num formato descentralizado ali, as áreas de negócio subsidiam esses projetos ali, têm os seus orçamentos, e é isso. Como é que... Aí um gancho antes de passar a palavra, Carol. Pensei agora uma pergunta que eu acho que para o nosso ouvinte vai ser importante. Como é que vocês fazem a elasticidade da capacidade de vocês para atender demandas que provavelmente não são tão lineares ao longo do ano? Você pode ter uma fusão que puxa num mês que você não estava projetando, uma necessidade de atuação de vocês. Vocês contam com algum mecanismo de elasticidade de capacidade? É verdade, Cadu, você tinha falado, eu tinha esquecido de comentar sobre esse último ponto. O que acontece? Um dos objetivos da gente mudar, da gente incrementar a nossa esteira de desenvolvimento de automações com esse formato descentralizado, uma das questões era essa, né? Eu tenho uma dinâmica orçamentária ali, descentralizada já, e eu tenho áreas com diferentes prioridades, velocidades. Então, esses dias mesmo eu estava falando com a Carol, chegou aí um projeto nosso super urgente e tudo mais. Então, quando eu tenho um modelo híbrido, imagina que hoje existe um time interno que desenvolve ainda de forma centralizada. Então, além das minhas core capabilities para manter toda essa estrutura hub-spoke, eu tenho ainda um capacity dentro, né, desse core team para fazer os desenvolvimentos. E eu tenho também parceiros que me ajudam ali a dar vazão nos desenvolvimentos também. Então, se tem uma área, imagina que tem áreas que são muito mais aderentes ao modelo Spoke, ao modelo descentralizado, porque ela tem uma grande quantidade de processos. A gente chegou a fazer alguns estudos de processos que têm aderência a uma automação, né? A gente chegou a fazer alguns estudos, por exemplo, uma área com uma grande quantidade de analistas, né? Então, quando a gente tem uma grande quantidade de analistas, talvez a gente identifique atividades que essas pessoas fazem e que podem ser automatizadas. Então, essas áreas estão mais aderentes ao modelo descentralizado. E aí, então, assim, né, a gente divide hoje em mais ou menos três modos ali, três formatos, e esses formatos passam por Spoke, que é o modelo descentralizado, a capacidade interna que pode desenvolver, e os parceiros que a gente chama para dar vazão a tudo isso. Perfeito. Então, o modelo fábrica, né? A elasticidade ela vai pela combinação desses três fatores, vocês vão ajustando o tamanho e capacidade para atender essa demanda que cresce. Deixa eu pegar um gancho com o que o Danilo falou. Eu acho que um dos aprendizados que a gente teve, na verdade um reforço, né, que a gente teve nesse último ano, nessa jornada conjunta lá com a Natura, foi esse modelo do orçamento, de ser um orçamento descentralizado. Então, as áreas de negócio, elas pagam pelas automações. E aí a gente recebia alguns business cases que eles sozinhos não fechavam. Por quê? Para que houvesse um desenvolvimento ou pelo modelo fábrica com terceiro, ou pelo capacity interno, né? Mas existe um custo atrelado a isso que a área de negócio precisa arcar, que é o custo de licença de um robô, de manutenção desse robô, de sustentação desse robô. E aí, quando a gente colocava isso na ponta do lápis para um case pequenininho que essa área trazia, a conta não fechava. E aí, um dos incentivos também da questão da descentralização do Citizen Developer quando uma área chegava com essa demanda pequenininha, a gente devolvia na seguinte forma, falava, olha, um único case que você trouxe aqui, ele não está se pagando. Mas que tal você talvez voltar para dentro de casa e achar vários cases desse pequenininhos, que são processos relativamente simples de serem automatizados, quando você usa uma estrutura de Citizen Developer ali com low code na plataforma, e de repente você consegue fazer isso dentro de casa, juntando vários pequenos cases. E aí isso vai viabilizar a questão financeira dos cases que você tem dentro de casa. Então, a área se sente motivada a talvez desenvolver essa competência dentro de casa, como um Citizen Developer, aprender sobre a plataforma, ter essa capacidade dentro da área de negócio para poder absorver pequenos cases que até hoje tem muitos lugares que o pessoal acaba indo para as planilhas, né, para VBA, para automações que ficam naquele Shadow IT, e aí a gente até consegue tirar desse Shadow IT, tirar desse tipo de tecnologia, que são tecnologias que a gente sabe que são perigosas a longo prazo, né? Você ter ali automações em VBA, né, em planilhas, localmente,
em Python, talvez localmente também, né? Que sempre tem alguém ali que conhece, acaba fazendo. Tirar isso desse shadow e colocar nesse modelo mais HubSpoke, nesse modelo mais Citizen Developer. E aí algumas áreas começaram a se interessar, falam, poxa, então tá bom, então talvez eu vá desenvolver essa competência para fazer isso dentro de casa, porque do ponto de vista de orçamento isso vai me ajudar e eu consigo resolver pequenas coisinhas que iam ficar na fila lá do modelo mais centralizado para sempre, porque coisas que o business case não fecha, são coisas muito pequenas, iam ficar no final da fila e não iam conseguir entrar na prioridade de um hub mais centralizado, né? Então, Legal. Acho que esse é um comentário bacana também para incentivar essa descentralização. Tá, vocês citaram aqui algumas variáveis que eu vou chamá-las de boas práticas para uma empresa que almeja ter o avanço para um modelo híbrido ou mais federado, né? Acho que uma das principais boas práticas que vocês citaram fala sobre esse entendimento que a empresa como um todo, principalmente a liderança mais alta, tem que ter, né, claramente entre todos, que você sai de uma mentalidade de cliente-provedor, um cliente pede um projeto de tecnologia que atende essa mentalidade. Ela precisa chavear para a mentalidade de projetos de negócio que são empoderados ou habilitados por tecnologia. E aí vem uma série de outras práticas que vocês já estão num nível alto de maturidade, que é a discussão de chargeback, a discussão do orçamento, né? Vir para a área de negócio se empoderar desse orçamento, para ter mais processo decisório ali sobre prioriza, não prioriza, aprova, não aprova. A gestão do portfólio ter uma elasticidade de capacidade com parceiros ou com time próprio, ou um modelo híbrido que vocês trouxeram. E aí, Carol, eu vou te puxar para o cenário de menor maturidade agora, tá? O cenário de menor maturidade são aqueles clientes que ainda existem hoje, a gente tem, né? Todos que conhecem algum colega que trabalha numa empresa que a TI faz tudo, o orçamento é todo dela, ela é centralizada, ela tem dificuldade de fazer essa capacidade ser acrescida, né, aumentada com elasticidade real, sem entregar todo o seu método de trabalho, mas assim, me traz aqui para o nosso ouvinte alguns primeiros passos, Carol. Os primeiros passos para a gente sair de uma mentalidade em que você tem controle total do orçamento, controle total da capacidade dos analistas, está tudo dentro de uma área, de uma diretoria e de um centro de custo. Você vai falar com quem? A gente tem que convencer quem que esses primeiros passos precisam ser dados? E qual é a sua linha assim, de ideia sobre isso? Tá, eu acho que tem uma premissa importante que talvez a gente não consiga mudar essa lógica orçamentária, é uma coisa difícil, né? Claro. Eu acho que essa lógica orçamentária, ela é da empresa, né? E muitas vezes não é só da TI, né? É a lógica da empresa como um todo. Então, partindo de uma premissa que dificilmente, né, um head de TI vai ter esse alcance para conseguir mudar essa lógica orçamentária, porque eu acho que esse ponto da lógica orçamentária ajuda muito na descentralização, ajuda muito nessa questão da cultura dessa parceria, porque não tem jeito, você mexe com o bolso, a pessoa se sente dona daquilo. Então, acho que esse é um ponto que ajudaria muito, mas não tendo essa possibilidade, acho que a gente tem que pensar em outros fatores que possam incentivar essa parceria, que possam incentivar essa participação. Eu acho que um passo muito importante é a escolha de um caso que tem de ter mais chances de sucesso. Uma coisa que eu vejo muito nas empresas que ainda estão no começo, né, de maturidade, dessa questão da jornada de automação, é ir com muita sede ao pote, tentar pegar um monte de case, né, e aí botar um monte de coisa na fila, começar a automatizar um monte de coisa, mas sem dar tempo de fazer o ciclo completo. Que olha, eu vou fazer uma boa escolha de um bom case, eu vou automatizar, eu vou ensinar essa área a abraçar essa automação como uma força de trabalho digital complementar e tão querida e tão junto quanto a sua própria força de trabalho, né? E aí eu vou mostrar os números dessa automação e eu ainda vou conseguir fazer o looping, que esse é o mais difícil, né, Danilo? Aí você me ajuda, que é mostrar o que a área fez com o retorno ou de horas ou de orçamento que teve com aquela automação. Esse, para mim, assim, é um dos maiores desafios que eu vejo hoje no mercado. São pouquíssimas empresas que conseguem fechar esse looping completo. Assim, isso é muito difícil. Mas, ao invés de ir com muita sede ao pote e escolher um monte de case para tentar provar volume num primeiro momento, eu acho que é tentar escolher bons cases para fechar esse ciclo completo e isso ser a vitrine para você ir escalando aos poucos, né? A parte da capacitação, essa questão do letramento, eu acho que é muito importante e... Dado que você não vai conseguir mudar a questão, mais uma vez, orçamentária, eu acho que entregar para a área de negócio
instrumentos para ela participar do dia a dia dessa automação, também eu acho que ajuda bastante. Então, não deixar, por mais que o orçamento seja da TI, né, que os analistas, os recursos são da área de tecnologia, dá subsídios, dá visibilidade para a área de negócio participar do dia a dia desse robô. Então, construir dashboards para essa área conseguir enxergar o sucesso e insucesso desse robô, fazer com que o robô se comunique com essa área, mostrando quando que ele falhou, quando que ele não falhou, ter reuniões que envolvam a área para mostrar como é que foi o desempenho desse robô no último ciclo, no último mês. Então, quanto mais elementos culturais, de gestão, de cerimônias existirem para fazer com que a área participe do dia a dia dessa automação, eu acho que é melhor para que esse avanço nessa maturidade, nessa jornada de escalar as automações dentro da empresa tenha mais chances de sucesso, apesar de todos os percalços, que não vai ter jeito, né? Vai encontrar um monte de percalço mesmo. Posso até complementar aqui, Cadu? Claro. Olha como né? Essa parte de orçamento, quando você tem um orçamento descentralizado, ele ajuda nesse modelo descentralizado, nesse modelo de Spoke, por exemplo, e ele te pressiona quando você só tem um modelo centralizado, porque pensa o seguinte, se cada área de negócio planeja ali, faz o seu orçamento para o ano seguinte, e cada uma delas coloca, sei lá, 300 mil, falando de uma Natura que a gente está falando de mais de 80 diretorias. A gente fala que cada diretoria dessa, por exemplo, planeja um orçamento para o próximo ano de R$200 mil para fazer a automação. Se todas elas me acionam e eu tenho um modelo centralizado, eu vou sucumbir. Então, acho que ir para esse caminho, nesse modelo, nessa dinâmica orçamentária, também ajuda nisso. Porque para a área de negócio, se ela tiver o orçamento lá, o céu é o limite, Danilo. Eu planejei isso e eu quero executar. Perfeito. Quando eu somo todas elas, cara, isso é imenso. E ao mesmo tempo, eu preciso quando eu falo, como que eu faço com a parte de governança, como que eu faço com a parte de gestão de licenças, melhor uso de licenças, eu preciso de um core team. Então, e fora que também não é fácil você gerir um time, mesmo que interno, um time tão grande para fazer automação para tantas áreas diferentes. Mas tem um ponto também que eu acho que ajuda nessa análise de maturidade, que eu queria ver como é que vocês estão fazendo. A área de negócio, quando ela vai começar a ganhar mais autonomia, né, o Spoke ali, para ter suas próprias iniciativas, é necessário que se desenhe um projeto ali de como é que essa estrutura vai operar. Eu vou ter profissionais dessa área que vão ser habilitados a desenvolver, então eu vou criar uma estrutura de champions temáticos em dados, em automação, eu vou deslocar profissionais que eram de um hub central e agora eles fazem parte dessas áreas. Então, essa é uma temática que é muito está muito em alta no mercado, não tem uma receita de bolo. Cada desenho que se faz, né, abre-se vários desafios. Então, eu queria te ouvir um pouquinho como é que vocês estão fazendo isso, como é que vocês estão botando dentro da área de negócio profissionais habilitados e letrados nas plataformas, no modelo de governança, na estrutura de low-code, se ela veio primeiro de uma TI e está lá, se ela nasceu nessa área, foi desenvolvida, treinada, e se sim, né, se for o segundo caso, tem alguma relação dessa pessoa que está na ponta com esse core team, com esse hub central? Eles trocam informação, eles aprendem juntos? Como é que vocês fazem isso? A gente, primeiro, né, quando a gente fala do modelo descentralizado, a gente também passou por um processo de maturidade, né? Até pegando aqui um ponto que a Carol comentou, e você falou como que é o primeiro passo, e eu acho que uma área de automação que pensa em abrir para o modo descentralizado, ela tem que se colocar no lugar de aprendizado também. Perfeito. Então, imagina que quando a gente começou ali a abrir algumas áreas, alguns spokes, tinham áreas mais maduras, que ela, na verdade, não queria guardrail nenhum. Ela não queria, quanto menos governança, melhor, mas, enfim. E aí essa pessoa tinha que focar mais em dar autonomia e não engessar, mas ao mesmo tempo garantir os meus deploys, garantir a visibilidade sobre o que está rodando, garantir que ele possa verificar qual que é o problema do robô dele, mas sem que ele possa ficar dando play ou fazendo um deploy de uma nova versão de um robô. E esse é um nível de maturidade. Eu tenho outras áreas que ela, na verdade, vai me perguntar, nossa, Danilo, eu super me interesso em seguir o modelo descentralizado, e como é que eu faço? Tem um framework para me ajudar?
Então, só pegando um ponto que a Carol comentou ali sobre os primeiros passos, colocar a antiga história do fail fast, learn faster, né? E eu acho que é isso. Então, a gente tem, mesmo criando uma área e estando dentro de tecnologia, você não vai ter solução para tudo e você vai aprender ao longo do caminho. Legal, muito bom. E aí, você falou sobre, né, essa diferença sobre, aliás, como que a gente traz essas pessoas, como que é essa movimentação de pessoas que se transformam em citizen developers e tudo mais. Primeiro, para as áreas que a gente entende que já tem uma grande quantidade de processos que são aderentes à automação, então aquela área que a gente fala assim, putz, se eu passar um processo ali de funil para selecionar oportunidades, identificar oportunidades, provavelmente o meu backlog não vai ser pequeno. Essas áreas, eu acho que pode ter um pensamento mais a médio prazo ali, para que a gente consolide um time, e esse time pode ser através de especialistas, já desenvolvedores, vindo de consultorias, ou até contratando como headcount. Eu acho que funciona. Mas aí talvez a gente esteja falando de um spoke que atua no modelo já squad, então com agilista, um time mais multidisciplinar. Mas existem as áreas que não têm esse backlog grande, não tem um backlog de processos ali, tão aderentes, que talvez tenha um orçamento menor e não tenha planejado ali, não tenha colocado no orçamento um valor considerável para automação, como a Carol falou, e business e processos muito pequenos. Essa área, por exemplo, a gente entende que talvez não seja a melhor opção colocar uma squad multidisciplinar. E aí seja o citizen developer que vai ser capacitado. Na nossa realidade ali da Natura, o que tem acontecido são pessoas de negócio se capacitarem em tecnologias low-code. Mas, de novo, como a Carol comentou, tem o processo de discovery, né? Então, antes de eu falar de uma tecnologia ou da parte técnica, por mais low-code que seja, a gente passa por essa fase de como é que eu descubro oportunidades, como que eu identifico oportunidades que são aderentes a uma automação e tem uma maior taxa de sucesso. Porque, com certeza, é frustrante se você falar assim, Danilo, beleza, eu vou passar aqui 10 processos num funil e dos 10 processos a gente analisou, gastou um tempo, entrevistou pessoas, fez uma análise funcional e técnica e também do ponto de vista financeiro, e no final desse funil de 10 processos, a gente tem um processo que é aderente. Você gastou bastante tempo naquilo, né? Então, quanto antes as pessoas conseguirem se capacitar também para identificar oportunidades, melhor. Gente, eu teria muitas perguntas a mais para fazer, porque o caso de vocês é fantástico, é muito maduro. Eu vou fazer aqui uma reflexão final para passar para vocês aí fazerem um fechamento. A gente está falando muito de automação, a gente está falando muito de RPA, são temáticas muito em alta ainda, porque a gente está vivendo uma transformação de negócios impulsionada principalmente por IA, que puxa por derivada RPA também muito forte. Então, quando a gente fala de automações inteligentes, e aí a gente vai somar IA nessa temática de RPA, então o pacotinho automação inteligente é visto por especialistas aí fora, além da Bridge, como um dos grandes carros-chefe dos próximos anos para ajudar as empresas a conseguirem trazer ganho de eficiência operacional real. Né? Eficiência operacional é dita pelos CEOs de mercado, pesquisas globais apontam isso, como uma das principais prioridades para os próximos 3 anos. Então está todo mundo sendo impactado por essa lógica que somar automações com IA pode ser transformador para a estrutura de SG&A, para a estrutura de custo das empresas. Isso bateu nos conselhos, isso bateu nos CEOs. Os CEOs estão muito atentos, então, à temática de automação e à temática de IA combinadas para fazer essa transformação real de custos. Queria ouvir primeiro, Carol, assim, para quem está nos assistindo, palavras finais sobre o que é decisivo para que uma iniciativa de automação com IA, daqui para frente, seja transformadora de verdade para as empresas. Para que lá no DRE a gente fale, olha, isso aqui alterou de fato o ponteiro. Cadu, eu sou muito Caxias. Eu acredito muito, né, nas tecnologias, mas eu acho que a tecnologia ela é um tempero. Então, o tempo vai passando e esse tempero ele vai mudando. Uma hora são os RPs, outra hora é o CRM, outra hora é automação fabril, outra hora é, enfim, analytics. Agora a gente está falando de robotização de processos, BPMS, né, workflows, e mais recentemente a gente está chegando nessa questão da era da
inteligência artificial generativa, dos agentes inteligentes, essa coisa toda combinada. Isso, para mim, é um novo tempero de uma base que, para mim, ela se mantém. É a base metodológica, é a base de governança, é a base da questão cultural, é a base do letramento. Imagina você chegar numa empresa e querer que ela se transforme com uma tecnologia nova dessa, se ela não tem toda essa base, por exemplo, que a gente está conversando aqui da Natura, em termos da cultura dessa parceria entre TI e negócio, de você conseguir ter o conhecimento na área de negócio, dela saber encontrar quais são os melhores processos da sua própria área para serem transformados. Né? Então, esse aspecto cultural, para mim, ele é fundamental. Então, eu vou citar 2 pontos aqui. Essa questão cultural, não adianta você querer trazer novas tecnologias, avanços tecnológicos significativos em escala, se você não tem o básico da cultura, da governança, do método, da estrutura para segurar isso. Né? E aí você não vai conseguir colher os frutos. Nesse ponto eu sou bem engenheira de produção raiz mesmo. E eu acho que tem vou resgatar uma fala que eu trouxe, que é a questão de fechar o looping. Enquanto você não conseguir comprovar o que você teve de ganho com a implementação de uma nova tecnologia, você não vai conseguir atingir esse ponto que você trouxe. Porque imagina quando você chega num conselho, você chega numa reunião de diretoria, poxa, parabéns, você conseguiu botar 30 agentes inteligentes aqui na empresa. A segunda pergunta que eles vão fazer, eles vão falar, poxa, parabéns, e depois qual foi a linha do DRE que a gente cortou com isso? Qual foi a linha de custos que a gente cortou com isso? Né? O que a gente economizou? Ou como é que você me prova que eu estou crescendo sem precisar contratar e que eu estou sendo mais eficiente? Tem que provar com número. Então, esse final desse looping que eu trouxe aqui, que eu realmente enxergo que as empresas falham muito, isso é fundamental. É você conseguir, e isso a gente tem incentivado muito nos nossos clientes. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava discutindo sobre exatamente uma apresentação de um business case que a gente vai levar para um cliente de um potencial processo a ser transformado inteiramente com tecnologia, mas eu vou, no final da reunião, falar, ok, vocês vão ter essa economia aqui, que era uma economia de milhares de horas por ano. O que vocês vão fazer com essas horas? Vocês vão reduzir headcount? Às vezes é uma conversa difícil, mas pode ser necessária. Você vai conseguir adiantar mais coisa do backlog que está parado nessa área para fazer mais coisas bacanas? O que você vai fazer? Ou você vai me garantir que nos próximos 5 anos você não vai contratar mais, porque eu estou te dando uma economia de horas suficientes para você conseguir manter o seu headcount, o seu time fazendo mais coisa enquanto a minha empresa cresce e a sua área não precisa contratar. Mexe com ego, é complicado, mas esse looping precisa ser fechado, né? Então, essas são aí as minhas dicas de ouro. Legal, muito bom, muita riqueza aí na sua fala. Danilo, queria te deixar livre agora, tendo tempo e espaço para falar para os nossos ouvintes aquilo que você quiser trazer de aprendizados, de lições que você teve profissionalmente comandando esse time aí muito sênior na Natura, para que o pessoal aprenda um pouco com você. Vamos lá. Acho que a primeira coisa é trabalhar essa parte de cultura, então tentar ter essa leitura, fazer a leitura de onde você está, do ambiente que você está, para que quando a gente fala de uma mudança ali de formato de trabalho, a gente consiga realmente conquistar as pessoas que vão fazer parte dessa mudança. E conquistar no sentido das pessoas entenderem o real benefício e também alguma diferença no papel delas ali naquela mudança. Sem dúvida, o que a Carol comentou sobre dar visibilidade sobre o que você está construindo e quais os benefícios. Então, quando a gente coloca tecnologia, uma área de automação, como uma habilitadora, e ela é o meio, né? É o meio para uma solução ali que é uma solução de negócio, né? É uma necessidade de negócio que precisa de uma solução e que envolve uma área de automação. A gente também precisa informar quais são os benefícios lá na ponta. Uhum. Então, essa parte de horas ali e quanto que você está trazendo de horas efetivas ali e ok, existe uma decisão depois, uma camada provavelmente de negócio, se essas horas vão ser transformadas em um custo evitado ou uma redução de custo. Uhum. Mas eu acho que isso é super importante, então dar visibilidade sobre o que você faz e mostrar os resultados de forma frequente. Lá a gente tem dashboards que mostram as horas acumuladas que um robô, por exemplo, está trazendo de economia, quanto que é estimado para ele trazer por ano.
Essa parte de cultura, sem dúvida. Acho que se colocar num lugar, Cadu, de aprendizado também, então, acho muito difícil, é o clichê da bala de prata, então não existe, mas quando você for implementar algo, eu acho que se colocar nesse lugar de aprendizado também, lógico que uma estrutura mínima você precisa ter, as core capabilities, um framework, com certeza ter parceiros que ajudem, enfim, é o caso da Bridge que super me ajuda ali, e ter parceiros para você ter um start ali, ter um guide logo de início. Então, assim, né, não é porque você vai aprender durante o caminho que você não tem que iniciar já com boas práticas de governança e tudo mais, e é a sua melhor proposta naquele momento. Mas durante o caminho você aprende sobre diferentes áreas, com diferentes níveis de maturidade, diferentes provocações sobre se o meu modelo funciona ou não funciona, ou funciona melhor para funciona melhor, o que eu posso adequar. E acho que é isso. Acho que a gente tem seguido aí uma jornada, hoje, incomparável, desde que eu comecei ali na área de automação, absorvi a área de automação e a gente deu start nessa mudança. Eu, de verdade, acho que foi super assertiva e tem muito pela frente aí para aprender e para desenvolver e trazer, enfim, produtividade para a Natura. Daqui a um tempo a gente volta a falar de novo e você conta como é que foi. Boa. Pessoal, uma verdadeira aula de 2 profissionais de altíssimo nível aqui que compartilharam experiência para vocês. Aprendi muito. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o que a gente faz aí nas redes sociais, porque a gente publica não só videocast, mas artigos também desse nível, tá? Conversando com o cliente, vida real, o que faz na prática mesmo, como é que as empresas estão lidando com esses desafios. Nosso papel aqui é esse, gerar conhecimento gratuito, de qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Danilo, muito obrigado. Carol, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, obrigado pela Danilo. oportunidade. Obrigado, Carol. Obrigado pela parceria de sempre. De sempre. Conte com a gente. Obrigado. Pessoal, até a Obrigada. próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.